E aí, gente? Estão animados para esse momento maravilhoso? Marcela, Janine, Thaís. Tô gostando de ver, hein? Natália, muito ansiosa. Acho que vai dar bom hoje. Vai dar muito bom. Boa tarde, Juliana. Cássio. Animadíssima. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos, Caio, para a gente poder começar. Acho que a galera está entrando. A gente teve muita gente inscrita. E acho que vai ser muito bom ter esse momento com você, Caio. Né? A gente vai aprender muito. Quero que todo mundo esteja aqui, ó, mindfulness, né, presentes nesse momento, porque eu acho que vai ser super rico. Ó, já temos 58 pessoas. Deixa eu ver aqui a carinha de todo mundo. Cheio de biggers. Muito bem. Tô gostando de ver. Tem pessoas de fora também, o que é muito legal. Boa tarde, Ângela, Dani, Paula, Felipe, Gui, Nicole, Jaqueline, Nath. Boa tarde, Joshua, Felipe. Eu também estou muito animada, Nath. Acho que vai ser um passo. Quer dizer, vai não. Já está acontecendo, né? Então, estou super ansiosa aí por esse momento, por esse curso, por ouvir aí o Caio e tantas pessoas que vão trazer os seus conhecimentos e vivências do nosso parceiro, que é a Somos. Eu vou contar um pouquinho mais para frente para vocês, mas eu estou muito animada. Boa tarde, Rebeca, Rafa. Tá animado, Caio? Sim, tô dando uma olhadinha aqui no chat, vendo o pessoal entrando. Sim, tá ficando cheia a sala. Assim que eu gosto. Temos até o Toran, nosso CEO, está presente. Boa tarde, Paula. Oi, Toran. Bom, a gente já guardou aí 5 minutinhos. Não acho que vale a gente esperar mais um pouquinho, porque senão a gente vai né, acabar passando no final. Então, vou dar início aí ao nosso curso inédito. Gente, eu estou realmente muito feliz da gente dar esse grande passo aqui na Big Data Corp e também abrir para pessoas de fora, que eu acho que é sensacional a gente não só falar desse tema dentro de casa, mas também expandir, né? Acho que a gente tem um papel crucial aí nessa bandeira, nessa frente. Então, contando aí para vocês, a gente tem esse curso aí em parceria
com o Caio, em parceria com a Somos, que é uma ONG. O Caio vai contar um pouquinho mais para vocês sobre a ONG. E esse curso ele está se chamando Vozes, né? Vozes de diversidade, inclusão, equidade. Então, foi feito e foi criado a 4 mãos. Nosso time de marketing, Thaís, Nath, enfim, e todo o time aí da Somos. Então, a gente está muito feliz de estar aqui começando esse novo passo com vocês. Então, sejam bem-vindos ao nosso primeiro curso de diversidade na Big Data Corp. Como eu falei, é uma iniciativa da nossa empresa em parceria com a Somos, Comunicação, Saúde e Sexualidade. A Somos é uma ONG do Sul. Caio vai contar um pouquinho mais. Caio é o diretor da ONG e ele que vai palestrar aí hoje para a gente. Para quem não é da Big Data Corp, que empresa é essa, né? A Big Data Corp ela é a primeira data tech do Brasil. É a primeira empresa a aplicar tecnologia de ponta para realizar trabalhos de captura, né? Estruturando e distribuindo dados públicos em escala industrial. Então, a nossa plataforma ela entrega para os nossos clientes informações de pessoas, empresas, veículos, produtos e outras entidades para todo mundo. Então, sejam de pequenas empresas a gigantes no mercado de tecnologia ou fintech, a gente é parceiro aí de muitas empresas no mercado. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, entrem no nosso site, aprendam um pouquinho mais sobre a Big Data Corp e contratem os nossos serviços. Já estou aqui fazendo um comercial, uma venda. Gente, eu vou passar a palavra para o Caio. Caio, muito obrigada pela sua participação, pela sua ajuda aí em construir esse material maravilhoso. E vou aqui aprender agora com você nessa aula incrível. Passar a palavra. Certo. Obrigado, Stephanie. Agradecer a ti, agradecer as demais meninas que participaram do processo, né? A Thaís, especialmente, que esteve bem próxima aí nessa construção. É um prazer sempre poder participar desses processos de educação, desses processos de aprendizado. Faz parte, assim, do DNA aqui da Somos, né? Do que a gente acredita enquanto organização do terceiro setor. E é uma oportunidade bastante interessante, porque hoje o que a gente tem aqui é esse diálogo, né, entre uma empresa de grande porte e o terceiro setor, né, porque a Somos, né, como a Stephanie adiantou, ela é uma ONG aqui de Porto Alegre, né, então, enquanto uma organização social, a gente tem uma tarefa diferente aí no nosso mundo, mas temos também valores bastante semelhantes aí, né, pelo que eu pude conhecer a partir desse contato com a Big Data e de outros trabalhos que já foram feitos aí na empresa, né, em relação à diversidade e inclusão, né, em outros assuntos que eu pude dar uma olhada aí nos conteúdos que vocês já têm. Temos aqui no chat a Ângela, né, que está aqui em Porto Alegre também. Prazer, Ângela, espero que vocês aproveitem. Então, como eu disse, a Somos ela é uma ONG, uma organização não governamental, né? Isso que a gente chama de terceiro setor. Né? A gente vai ter ali o primeiro setor, que é o público, o Estado, né? Tudo aquilo que tem finalidade pública, as instituições públicas, né? As repartições públicas e tudo mais. A gente vai ter o segundo setor, né? O setor privado, as empresas, as indústrias, né? E a gente vai ter o terceiro setor, que é essa coisa híbrida, né? Porque o terceiro setor, ele é privado, mas ele tem uma finalidade pública, né? Então, a gente está aí transitando dentro dessas duas características, né? A Somos, ela tem bastante tempo de atuação aqui em Porto Alegre. Nós trabalhamos desde 2001, desde a nossa fundação em 2001, com duas populações, né? Então, o nosso interesse é trabalhar com direitos da população LGBTI e também direitos de pessoas vivendo com HIV e AIDS, né? Então, a Somos, ela é uma organização de educação e também uma organização de saúde, né? Nós realizamos atualmente atendimentos aqui na sede da ONG, né? Projetos no campo da educação, de treinamento de servidores públicos,
né, prestação de serviços mais especializados, de consultoria, mas a partir de uma ideia que enquanto a gente está em contato com as pessoas, né, que a gente pretende ajudar com a população LGBTI, nesse trabalho mais de ponta, a gente consegue identificar quais são as demandas, né, o que está rolando, o que está pegando com essas pessoas. Então, o que é mais frequente, quais são os direitos que estão em xeque, né? O que essas pessoas estão demandando da gente, e a partir desse contato mais concreto no dia a dia, a gente consegue, então, ter uma reflexão mais aguçada, né? Aliando aí trabalho acadêmico, de pesquisa, com trabalho de base, trabalho social, né? Então, a Somos, ela tem uma ênfase mais ampla em direitos humanos, destacando os direitos dessas duas populações. Então, a gente transita na área de direitos sexuais e direitos reprodutivos também. E o nosso leque de trabalho é bem amplo, né? A gente tem uma perspectiva aí daquilo que a gente pode chamar de interseccional, né? Então, a gente pretende trabalhar com educação, com saúde, com justiça. Temos projetos aí na área de acesso à justiça, de atendimento de pessoas em conflito com a lei, e também um trabalho bastante interessante em comunicação e cultura, que eu vou convidar vocês ao final para conhecerem, não vou passar a rede social agora, senão vocês vão ir lá ver a nossa rede social e vão acabar não prestando atenção aqui em mim. Mas a gente tem um trabalho bastante interessante na perspectiva de entregar para vocês, entregar para o nosso público informações confiáveis, informações baseadas em evidências, né, a partir de uma ideia de que com pessoas bem informadas, né, são pessoas que respeitam, né, direitos, respeitam as pessoas. Okay? Então, Janine, muito obrigado aí pelo reconhecimento. Eu sou, então, o diretor aqui da Somos, né? Eu já trabalho com a Somos há bastante tempo, né? Meu primeiro trabalho com a Somos foi como estagiário, quando eu era estudante de Direito, e depois trabalhei em outros projetos, né? Fui e voltei em trabalhos aqui com a Somos, e atualmente eu sou o diretor aqui da nossa firma, né? Eu tenho uma formação jurídica, inicialmente, mas, né, como vocês podem imaginar, meu foco não é exatamente o trabalho mais tradicional do advogado, né, do fórum do dia a dia. Meu trabalho está mais relacionado com educação para direitos, né, uma perspectiva de que, no geral, as pessoas no nosso país não conhecem tanto os seus direitos, e que, então, pessoas bem informadas, elas podem, sim, proteger melhor os seus direitos, né. Tem, então, uma formação ali de pós-graduação em ciências criminais, depois, posteriormente, em saúde coletiva, então é bem interdisciplinar o meu trabalho. E passei por algumas instituições aqui de controle social local, né? A gente tem aqui no Rio Grande do Sul um conselho LGBT, né, que é um conselho onde participam várias ONGs e órgãos do governo, numa ideia de produzir políticas, produzir projetos, né, de atendimento da população. Também temos um trabalho aqui na Somos, como eu falei, com o sistema prisional, então a gente trabalha com um campo de trabalho que é prevenção à tortura, né? Então, é bem amplo aí o nosso espectro de atuação. Especialmente no campo da educação, nós temos, né, como vocês podem imaginar, esse interesse por realizar ações que possam aí estar em contato com as mais diversas pessoas, desde trabalhadores do setor público, funcionários públicos, professoras de escola pública, pessoas que trabalham em unidades de saúde, hospitais, mas também, né, com empresas, né, na perspectiva de cultivar espaços mais inclusivos e diversos, né, também no segundo setor. Então, o nosso trabalho de educação, ele normalmente preza essa ideia, né, de trazer para vocês um pouco da nossa experiência, que, como eu falei, pode ser tanto essa experiência mais do atendimento direto das pessoas, né, do contato com essas pessoas, mas também da reflexão crítica, conceitual e tudo mais. E aí, para vocês, a ideia, né, foi de ter aí
uma jornada que pudesse partir de algo mais amplo e depois ir aí afunilando para assuntos mais específicos, né? Então, de forma bem geral, o objetivo aqui do curso é proporcionar para vocês uma compreensão ampla, né? Mas também prática, né? Para que vocês possam utilizar esses conceitos, esses aprendizados no dia a dia de trabalho de vocês também. E não só de trabalho, né? Mas também da vida prática de vocês, né? Abordando, então, desde conceitos como diversidade e inclusão, e encarando esses conceitos como ferramentas, né? No geral, a gente busca aqui nos trabalhos da Somos entender que pequenos conceitos são utilizados, né, como ferramentas no nosso dia a dia para exercitar esses direitos. Então, quando a gente for, por exemplo, ali no encontro 2, né, que vai ser no dia 29, falar sobre conceitos como gênero, como sexualidade, eles vão servir exatamente como ferramentas, né, para compreender, por exemplo, o que significa a sigla LGBTI, por que essa sigla é utilizada, o que essas pessoas estão falando, né, o que elas estão reivindicando. Né. No encontro de hoje, a gente vai fazer um panorama mais geral sobre a ideia de diversidade e de inclusão, sobre o que são esses conceitos, né, como eles se relacionam, né, e como eles podem estar presentes, então, no dia a dia de trabalho de vocês aí da Big Data, né, mas também no nosso dia a dia, né, enquanto cidadãos, né, na nosso contexto familiar, né, nossa vida em comunidade, ok? Então, temos esse primeiro encontro mais geral, um segundo encontro focado em diversidade sexual e de gênero, seguido de um encontro para a gente conversar sobre a questão racial no Brasil, e finalizando, aí voltando para o mais amplo, né, um encontro sobre diversidade cultural e processos inclusivos. Então, algumas orientações gerais. Aqui na plataforma, vocês provavelmente estão mais familiarizados e familiarizadas do que eu, temos aí a ferramenta do chat, onde a gente vai receber os comentários e as dúvidas, né? E no final das aulas, então, a gente faz uma sessão para trocar ideias, né? E responder dúvidas e responder comentários que vão chegar aí pelo chat, ok? No fim de cada encontro, vai haver uma confirmação de presença. Neste encontro de hoje, não haverá nenhum formulário para ser assinado confirmando presença. Então, a gente vai conferir a presença a partir aqui da própria plataforma. Tá? E ao final do curso, né, conferindo aí 75% de presença nas atividades, as pessoas elas vão receber um certificado aqui de participação. Tá? Mas tenho certeza que a maioria de vocês terão aí 100% de presença, porque os assuntos estão ótimos. Então, vamos agora, de fato, né, entrar aí na nossa ideia de hoje de trabalhar um panorama mais geral sobre o assunto, né? E para a gente ter esse panorama mais geral, vai ser imprescindível que a gente aborde conceitualmente algumas palavras. Né? A gente acaba, em muitos assuntos da nossa vida, às vezes passando e deixando de refletir sobre algumas palavras, né? E como elas são categorias e conceitos que têm uma história, né? Que tem aí toda uma carga de conhecimento, né? De reflexão por nós, né? Enquanto seres pensantes, enquanto sociedade, enquanto comunidade. Né? Então, do que nós falaremos hoje, né? Primeiramente, um panorama sobre esses conceitos, né? Sobre essas ferramentas conceituais, né? E 4 deles serão muito importantes, que vão ser os conceitos de igualdade e diferença, e os conceitos de equidade e diversidade. Né? Nós precisamos disso para a gente poder depois refletir sobre a relação entre diversidade e inclusão, que já é aí uma ideia já derivada, né? Já derivada da ideia de diversidade. E a partir dessas ferramentas, então, a gente consegue manipular uma ideia, manipular no sentido de utilizar a ideia, né?
uma ideia bastante importante nos dias de hoje, que é a ideia de marcadores sociais da diferença. O que são esses marcadores sociais da diferença? Muito bem. Então, vamos lá. Falei para vocês, então, desses 4 conceitos iniciais aí e da importância deles para a gente compreender o objetivo principal do curso, né, de diversidade e inclusão. Então, quando a gente fala de igualdade, o primeiro desses conceitos, a gente está falando aí de um conceito muito clássico, muito falado, muito abordado pelo ser humano. Então, acho que desde que estamos pensando filosofia, por exemplo, a questão da igualdade é uma questão abordada por diversos pensadores e filósofos. A questão da igualdade ela é central também em diversos momentos históricos muito importantes, né? A ideia da igualdade vai ser muito debatida, por exemplo, quando a gente fala de Revolução Francesa e quando as pessoas estão pensando sobre a igualdade dos direitos dos homens, né? A igualdade é um assunto muito abordado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, momentos críticos da história da humanidade recorreram à ideia de igualdade para tentar equilibrar as relações sociais. Então, é um conceito bastante duro, bastante clássico, né? E muito importante na história do pensamento humano. E a igualdade, de forma geral, ela vai estar relacionada a entender uma distribuição uniforme, né, dos recursos, daquilo que a gente, enquanto sociedade, tem, né? Então, enquanto esse conceito mais clássico, a gente vai estar falando justamente sobre distribuir recursos e distribuir oportunidades e direitos para todas as pessoas. Ocorre que, na realidade dos fatos, nem todas as pessoas são iguais e têm histórias iguais. Logo, a gente vai ter uma primeira distinção, uma primeira cisão dentro do próprio conceito de igualdade, que são as ideias de igualdade formal e igualdade material. Então, se eu tiver aí colegas do jurídico, do direito, esse é um assunto que a gente normalmente vê aí na nossa formação. Porque a igualdade formal, ela vai estar relacionada àquela máxima, né, aquele conceito, né, de que todos são iguais perante a lei, né? Isso vai estar falando do quê? Vai estar falando sobre a importância de que nós tenhamos leis, regulamentos, né, que sejam aplicados a todos da mesma forma, né. Isso é uma ideia muito forte de um período, né, da nossa história chamado de iluminismo, porque nós estávamos vivendo um regime onde, por exemplo, o rei ele demandava e mandava e desfazia, né, sem muito critério, né? Então as leis elas não eram aplicadas, né, no antigo regime de forma igual, né? Não haviam processos públicos igualitários de distribuição da palavra e dos direitos e tudo mais. Então, com o iluminismo, né, com esta mudança que a gente tem ali a partir do século XVII, fortemente no século XVIII, o conceito de igualdade formal ele é realmente muito importante para que a gente tenha algo que nos proteja do Estado, que nos proteja do rei, que será a lei formal, a igualdade formal. Então, tendo igualdade formal, nós teríamos aí uma proteção de que todos seriam tratados da mesma forma. E é um conceito realmente muito importante quando a gente pensa a vida em sociedade, a competição pública, né? E diversos outros momentos sociais que são bastante importantes. Mas, como eu disse para vocês no início da reflexão, nem todas as pessoas têm histórias iguais, né? Ou terão aí trajetórias iguais. Então, se nós temos, por um lado, a igualdade formal, né, como um escudo, né, contra decisões arbitrárias, nós teremos, então, a igualdade material tentando trazer este conceito para o real, né? É material no sentido de real, de concreto, né?
Então, a igualdade material, ela está relacionada à concretização da ideia de igualdade, né, nas relações reais, nas relações sociais. E ela baseia-se, então, numa outra máxima, numa outra frase bastante famosa, que é tratar igualmente os iguais, né, e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade, né? A igualdade material, ela está, então, conectada com outras ideias como isonomia, como justiça social, né? Então, por exemplo, quando a legislação previdenciária aqui no Brasil, né, prevê idades diferentes de aposentadoria para homens e mulheres, isso é uma expressão da igualdade material, né? Então, o legislador, quando ele pensa isso, ele entende, bom, homens e mulheres têm modos de vida diferentes, né? Então, eles precisam ter expectativas de vida diferentes, né? Ter sobrecarga de trabalho, então, precisamos aí ter uma diferenciação, né? Que traga a igualdade para o real, para a realidade dos fatos, né? Então, a igualdade, ela vai estar aí, de forma geral, relacionada aí às ideias de tratamento isonômico das pessoas, seja nesse aspecto mais formal, seja, né, trazendo esse avanço, né, da ideia de igualdade material. A diferença, por sua vez, né, ela está relacionada à variedade de características, né, ou como eu coloco aqui no slide, singularidades, né? Então, em diferentes grupos, empresas, né, sociedades, cidades, a presença da diferença, a presença das singularidades vai ser tratada muitas vezes com dificuldade ou não, né? Mas sempre pensando a diferença, né, enquanto um conceito aí relacionado com a construção das nossas identidades, tá? Então, pensemos o seguinte, pessoas terão aí diversas microidentidades dentro de si mesmas, né? Então, eu, Caio, por exemplo, eu sou um homem cisgênero, sou um homem gay, sou branco, eu vivo no sul do Brasil, né, no Rio Grande do Sul, minha família é do interior, zona rural, então são aí diversas características, né, que vão estar aí me diferenciando de muitos de vocês, por exemplo, me diferenciando de pessoas no meu entorno, mas vão estar também construindo tanto a minha identidade própria, a minha identidade individual, como identidades coletivas. Então, se a diferença das nossas características, em certa medida, nos separa, nos diferencia, nos distancia, por outro lado, ela nos aproxima de outras pessoas com características iguais, né? Então, por exemplo, eu, enquanto um homem gay, talvez eu tenha um distanciamento cultural de pessoas heterossexuais, mas, por outro lado, eu vou ter um colamento, uma aproximação cultural com outros homens gays, né? Isso vai ser um processo bastante importante na formação das identidades coletivas, né? Então, hoje, quando nós falamos, por exemplo, da importância das identidades regionais, da importância das identidades afro-brasileiras, né? E aí a gente vai ter ali no Encontro 3 bastante, né, espaço para debater isso com a Carla, que é uma colega nossa aqui que trabalha esse assunto, né? A gente vai estar falando aí sobre identidades coletivas, né? Então, as identidades, né, desses sujeitos nós, né, serão construídas aí a partir do nosso reconhecimento do pertencimento, né? Então, nós nos reconhecemos enquanto pertencentes a estes grupos que nos são colocados a partir dessas características, né? E como todos e todas nós temos diferentes características, né? E essas características, elas não podem ser lidas de forma isolada,
né, por sermos aí pessoas complexas, indivíduos complexos, nós teremos aí depois, né, mais para o final do encontro de hoje, retomando nos próximos, um conceito, ferramenta muito importante, cada vez mais falado, que é o de interseccionalidade. Né? Nós veremos a seguir, que é justamente a ideia de como características, né, se cruzam e devem ser analisadas, estudadas, encaradas, né, de forma mais complexa, né? Porque a gente não tem aí como separar dentro de nós todas essas diferenças e identidades. Então, por exemplo, né, como eu falava para vocês, sobre multiplicidades, né? Então, por exemplo, nós podemos ter uma pessoa que é uma mulher negra da região sul, mas ela também é evangélica e ela tem uma deficiência, né? Talvez ela seja lésbica, não sei. E vejam só que doido, algumas identidades elas podem talvez apresentar algumas incongruências, né? Talvez a gente possa ter aí pessoas LGBT, cristãs, que para algumas pessoas pode ser encarada como uma incongruência, para outras não, né? Dentro de uma possibilidade de diversidade de culto. Então vejam que não é nada linear. Na ideia de diferença nós não temos essa linearidade. A gente tem que falar cada vez mais de complexidade, né? Então, o que nós podemos destacar, né, e resumir sobre o conceito de diferenças é que ele vai falar dessas singularidades, né, que essas singularidades são variadas e que essa variabilidade de características próprias, ela vai impulsionar dois fenômenos, né? O de que a gente vai ter a construção aí das nossas identidades individuais, e que a partir disso a gente também vai ter a construção aí de identidades coletivas, né? Mulheres, LGBT, pessoas negras, pessoas com deficiência, idosos, né? Mas também, por exemplo, gaúcho é uma identidade coletiva, brasileiro, identidade coletiva, né? Evangélico, né? Então, são processos aí bastante relevantes quando a gente pensa no nosso dia a dia, assim, a política, a sociedade e tudo mais. Okay? Então, guardem aí alguns microconceitos aí da ideia de diferença, né? E quando a gente pensa, por exemplo, numa contraposição entre diferença e igualdade, a gente pode pensar, por exemplo, que a diferença ela reconhece que as pessoas não são materialmente iguais. Então, ela vai criar um certo diálogo com aquela ideia de igualdade material que a gente viu anteriormente, né? Igualdade material, então, seria uma igualdade com diferença, com diferenciação, a gente poderia talvez dizer, né? Bom, igualdade, diferença, temos agora o conceito de equidade, né? Que talvez seja aí um refinamento da ideia de igualdade, né? Talvez seja um refinamento da ideia de igualdade material, especialmente, né? Porque a equidade, diferente da igualdade que busca tratar todos da mesma forma, né? Então, falamos, né, a igualdade tem esse objetivo, né, tratar as pessoas da mesma forma. A equidade, ela busca tratar as pessoas de forma justa. E aí se destaca um grande problema, né? Porque se ao mesmo tempo o ser humano está aí há 5.000 anos de filosofia pensando o que é igualdade, a gente está ao mesmo tempo tentando pensar o que é justiça exatamente, né? Temos diversos autores falando sobre o que é justiça. Mas a equidade ela vai buscar isso, né? Uma distribuição mais justa dos recursos, né? Numa ideia de justiça social, né? Então, quando a gente fala de equidade, por exemplo, a gente fala em proporcionar oportunidades iguais, né? A gente fala em buscar que todos tenham acesso às mesmas oportunidades a partir
do reconhecimento daquelas diferenças, né? Então, aí na equidade, é interessante pensar que a gente tem contidas as ideias de igualdade e de diferença, né? Pensar a equidade só é possível a partir, né, da reflexão sobre esses dois conceitos anteriores. E a equidade ela vai pensar, então, sobre a compensação da diferença, né? A compensação das desigualdades. Logo, a equidade, gente, ela vai ser ali o núcleo de muitas políticas sociais que a gente tem no Brasil, por exemplo, né? Da formação de muitos direitos que a gente tem também, né? Tanto no Brasil quanto em outros países, né? Então, para a justiça pessoal, para a justiça social, então, podemos pensar em políticas, iniciativas, né, e outras ações que ajustam os recursos disponíveis, né? Então, no início falamos ali, né? Igualdade é sobre distribuição igual dos recursos, né? Recursos aqui, a gente não está falando sobre dinheiro, né, exatamente, a gente está falando sobre recursos de forma mais ampla, recursos financeiros, mas também acesso a direitos, né, presença, voz no discurso público, né, são recursos disponíveis, recursos simbólicos disponíveis. Então, enquanto a igualdade ela quer distribuir de forma uniforme, né, esses recursos, a equidade ela pensa que é necessária, em muitos momentos, uma compensação das diferenças para que esses recursos eles sejam distribuídos pensando quem tem mais e quem tem menos, né? Então, a gente vai pensar, por exemplo, em mitigar, né, em diminuir algumas barreiras existentes, né, reconhecendo essas barreiras para alguns grupos, reconhecendo que para alguns grupos, né, o acesso à educação, à saúde, ao transporte, à vida na cidade, ele é diferente, ele é mais difícil, né, por questões de desigualdade histórica. Então, este reconhecimento dessas barreiras sociais, né, que estão aí relacionadas, né, à ideia do racismo, da LGBTfobia, da misoginia, do machismo, né? O reconhecimento dessas barreiras sociais estruturais é uma das ferramentas necessárias para a gente falar sobre equidade. Então, por exemplo, no encontro 3 com a Carla, né, no encontro sobre a questão racial, um conceito muito importante de ser abordado será o de racismo estrutural, de entender o racismo e também outros preconceitos, né, não como um problema individual e localizado no agressor, na pessoa específica que cometeu o ato, né, criminoso, mas como algo sob o qual sociedades foram criadas, né? Daí vem a ideia de estrutural, né? Dele estar fazendo parte do nosso dia a dia, das nossas instituições, né? Do jeito como as leis foram escritas. Então, o reconhecimento de que essas questões estruturais existem e elas constroem barreiras que dificultam, né, o acesso, a competição, a vida no dia a dia de alguns grupos, este reconhecimento ele faz parte da ideia de equidade, né, enquanto uma medida, né, para a gente ter uma distribuição mais justa dos recursos, né? Recursos, como eu disse, né, pensa em acesso a direitos, né? Acesso a bens materiais, mas também bens simbólicos. Então, da igualdade nós partimos para a diferença, da diferença para a equidade. Então, a gente vai tendo aí um certo refinamento das ideias, ou mesmo, a gente pode pensar, uma certa complexificação das ideias também. Porque, de modo geral, é mais fácil a gente explicar para uma criança o que é igualdade do que é equidade, né? A gente parte, então, aí de uma complexificação dos conceitos, dessas ferramentas, que são, né, necessárias para a gente entender a ideia de diversidade, que vai ser o primeiro conceito
ali do próprio nome do curso, né, do nosso grande objetivo, que é falar de diversidade e inclusão, né? Mas como eu falei para vocês no início, né, para a gente chegar na ideia de diversidade é bastante importante que a gente passe por esses outros conceitos, né? Então vejam, se quando a gente falou da diferença, nós falávamos sobre a presença dessas singularidades, né, de que dentro de cada sujeito nós vamos ter diversas características que os distingue, mas também os aproxima, né, que cria essas identidades individuais, mas também cria essas identidades coletivas. Na ideia de diversidade, a gente vai estar falando dessa variedade de identidades, e de individuais e coletivas, mas especialmente coletivos, né? Então, ambientes diversos vão ser ambientes com presença de diferença, né? Ambientes diversos, espaços diversos, são aqueles nos quais a gente consegue ter uma variedade de identidades, especialmente coletivas, né? Então, se a gente for pensar grandes identidades coletivas no Brasil, né, nós vamos ter aí mulheres, pessoas negras, né? Se a gente for pensar identidades coletivas historicamente discriminadas no Brasil, né? Pessoas negras, pessoas indígenas, migrantes, pessoas LGBT, né? Essas identidades coletivas, se a gente tem por valor cultivar espaços e instituições, empresas, associações diversos, se a diversidade é um valor, a gente vai estar buscando a presença dessas pessoas nesses locais. A gente vai estar buscando que o resultado coletivo, seja da nossa empresa, ou da nossa associação, da nossa ONG também, né? O resultado coletivo dessa nossa empreitada, ele tenha uma variedade dessas identidades, né? Ele tem uma representação dessas identidades. A representação é uma palavra-chave para falar de diversidade, né? Então, espaços diversos serão espaços aí de representação, né, de diversas identidades, tá? Então, fala, né, como eu falei para vocês, da diferença de perspectivas, de experiências, de grupos presentes em uma sociedade, mas também em um grupo, em uma empresa, uma associação, uma ONG, né, no nosso bairro. A diversidade, então, ela se relaciona especialmente à presença daquilo que nós chamamos de marcadores sociais da diferença. E voltaremos novamente nessa ideia, né? Mas o que seriam, né? São essas características, né, que são inatas, que fazem parte da gente e que determinam, na vida real, né, o nosso acesso ou não a alguns direitos, né? O nosso acesso ou não a alguns tratamentos e oportunidades, né? Então, o que são, quais são esses marcadores sociais da diferença, né? Eles podem ser raça, etnia, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, mas também idade, religião, né? Ter ou não uma religião, o lugar onde a gente nasceu, seja o bairro da nossa cidade onde a gente nasceu, seja o estado do Brasil onde a gente nasceu, a nossa idade, né? As nossas capacidades de trabalho, a presença ou não de deficiências. Então, todas essas características, né, quando elas implicam no nosso acesso a direitos ou oportunidades, a gente vai poder pensar essas características, então, como marcadores sociais da diferença. A gente não está mais falando exatamente de diferença no sentido de gostos, né, ou preferências culturais ou pessoais, não, a gente está falando aí sobre aspectos do mundo social que determinam essa possibilidade da gente acessar ou não uma repartição pública, né, da gente acessar ou não a escola, da gente ter uma possibilidade maior de acessar
uma promoção dentro da empresa, por exemplo. Tá? Então, o assunto diversidade, né, ele vai ter esse foco aí no conjunto dessas diferenças dentro de algum contexto específico, um grupo ou organização, né? A gente pode afirmar, então, em resumo, que a diversidade ela está relacionada à presença da diferença, como eu falei para vocês, né? E a ideia de representação, ela também é útil, né, como quando a gente pensa, né, que a diversidade, ela nos diz sobre a inclusão de diferentes grupos, né, reconhecendo e respeitando suas diferenças como parte valiosa de uma comunidade ou de um grupo. Isso quando a gente pensa a diversidade enquanto um valor, né, enquanto uma tendência, né, pensar a diversidade enquanto valor. Isso é um assunto que a gente vai abordar de forma mais direta no último encontro aqui, né? Que é justamente de como a gente pode pensar a diversidade, a diferença enquanto valores da nossa empresa, da nossa associação, da nossa família, do nosso bairro, né? E como isso pode ser benéfico, né, para a nossa vida coletiva. Okay? Então, aí, resumão dessas 4 ferramentas que vocês têm agora, né, desses 4 conceitos importantes que servem para analisar várias situações da vida, né? Igualdade, aí, enquanto essa ideia, né, de distribuição igual dos recursos, diferença enquanto, né, presença da singularidade dentro de cada um de nós e da nossa relação com essas identidades coletivas, a equidade, né, enquanto aí um refinamento desses conceitos e uma ideia de justiça social, e a diversidade enquanto a presença da diferença. Então, né, se a diferença ela é uma variedade, ela fala da variedade de características, né, e essas características elas constroem as nossas identidades, né, como eu falei para vocês, nós teremos aí a construção das identidades coletivas, né, que podem ser a nossa raça e a nossa etnia, a nossa identidade de gênero, as nossas sexualidades, as nossas origens. E essas identidades coletivas, elas vão estar mescladas, elas vão estar entrelaçadas dentro de nós, né? Porque, como eu falei para vocês, a pessoa, ela pode ser uma pessoa negra e bissexual, né? Então, ela convive com essas duas identidades, né? E como essas identidades se relacionam em determinados contextos, tá? Então, a diversidade, por sua vez, ela trata justamente da presença dessas identidades coletivas nos espaços que a gente está analisando ou buscando transformar, né? Então, uma política corporativa que busca, né, como objetivo a diversidade é uma política que fala sobre a presença desses diferentes grupos na empresa, né? E aí a gente vai estar falando, majoritariamente, é claro, né, de grupos subrepresentados, né, de grupos sobre os quais a gente entende que existem aí uma dificuldade maior do acesso, né, a bens e direitos, né, naquela distribuição de recursos, como eu falava para vocês. E como já viemos falando, né, a diversidade ela vai além da ideia de raça e de gênero, né, porque no nosso programa aqui de trabalho, desse curso, a gente vai abordar mais fortemente esses dois assuntos, de raça e gênero, mas não é só sobre isso, pessoal, né? Existem vários outros marcadores sociais da diferença que vão articular aí a ideia de diversidade, né? Como eu falei para vocês, idade, religião, né? Classe social, pertencimento social, habilidades físicas, habilidades mentais, entre outras, né? Características do ser humano que podem, em determinados contextos, determinar, assim, a nossa possibilidade de acessar, né, determinados lugares, determinados direitos. E aí vejam, né, que está relacionado a determinados contextos. Porque pensem, por exemplo, quando a gente fala de deficiência, por exemplo, né, e a gente fala sobre acessibilidade, se todo o mundo, né, se toda a nossa sociedade, a nossa rua, o nosso bairro, o nosso prédio, se ele fosse totalmente acessível, por exemplo, para uma pessoa que usa cadeira de rodas,
para uma pessoa cadeirante, talvez a deficiência física para essa pessoa não fosse um marcador social da diferença, se o contexto fosse diferente. Em um contexto onde a nossa rua não tem rampa, né, onde vai ter uma escada que essa pessoa não vai acessar, né? Neste contexto concreto e real, sim, a deficiência ela é um marcador social da diferença. Ela vai determinar se essa pessoa vai ter facilidades ou não, ou possibilidades de acessar alguns lugares. Então vejam, né, que articular a ideia de marcadores sociais da diferença com a ideia de diversidade só é possível a gente pensando contextos concretos. Claro que a reflexão conceitual ela é importantíssima, né? É o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Trazendo essas ferramentas conceituais. Mas é extremamente necessário que a gente, a partir dessas ferramentas, né, que hoje eu estou estimulando que vocês acessem, que com essas ferramentas a gente analise os contextos concretos, né? Os acontecimentos concretos, pensando o contexto deles geográfico, social, temporal, né? Quando, onde isso aconteceu. Por enquanto está indo bem, pessoal. Né? Não temos ainda muitas dúvidas no chat, mas fiquem bem à vontade aí para ir enviando, tá bem? Então vamos lá. Então, né, tivemos aí essa primeira conceituação da diversidade, que eu acho boa e prática, né, de diversidade enquanto a presença da diferença. Tá? Enquanto a diversidade está nesta ideia de presença, né, a inclusão, que é este segundo grande conceito de hoje, ele vai estar relacionado a como a gente trata, como a gente lida com essa diferença em determinado contexto. Então, se o foco do conceito de inclusão, se o foco do conceito de diversidade, perdão, é nós termos a presença dessas diferenças, a presença dessas diferentes identidades, né? O foco da inclusão vai ser em como a gente coletivamente trata essa diferença, trata essas pessoas nas suas diferenças, a partir das suas diferenças. Né? Então, eles são conceitos relacionados, mas não são iguais. E aí, como eu falava no início, é importante, às vezes, a gente limpar o terreno conceitual, né? Porque a gente vai ouvindo, a gente vai escutando, a gente recebe muito, muito, muito conteúdo hoje em dia com rede social. E aí a gente acaba, talvez, às vezes, caindo numa de repetir as coisas, né? E aí a gente vai estar falando de diversidade e inclusão, que importante e tal, mas talvez não tenhamos ainda parado para refletir a diferença desses dois conceitos, né? Porque se não fossem diferentes, não seriam dois, né? Dois conceitos que andam juntos, mas que têm objetivos diferentes. Né? Então, vejam bem, né? Se a gente tem a diversidade enquanto conceito que se refere à variedade das identidades, de perspectivas, de opiniões, né, de histórias, né, dentro da nossa empresa, a inclusão ela vai estar, então, relacionada à garantia de que essas diferenças sejam atendidas, ouvidas, né, de que esses grupos representados, né, de que essas diferenças representadas, elas não sejam uma nova barreira, né, para que essas pessoas tenham voz, tenham vez de falar, né, que as suas ideias sejam escutadas, que elas tenham as mesmas oportunidades, né, de crescimento pessoal, profissional, né, de que essas diferenças, né, de que as pessoas nas suas diferenças possam se sentir valorizadas nesses contextos, tá? De modo que a gente vai ter para a diferença, né, palavras-chave como presença e representatividade, né? E a gente vai ter aí para a inclusão palavras-chave como oportunidade e equidade. Tá? Então, por exemplo, uma política corporativa de diversidade é aquela que busca que a gente tenha diversos grupos diferentes, ok?
Já uma política corporativa que busca, por exemplo, que homens e mulheres tenham o mesmo salário, ela não é uma política de diversidade, ela é uma política de inclusão. Ela pretende que a diferença seja considerada no acesso igual às oportunidades. Isso pode ser também uma política que prevê que a gente tenha, por exemplo, pessoas negras em cargos de gestão, em cargos de liderança. Esta é uma política de inclusão, não de diversidade. Né? Porque, a priori, a política de diversidade antecede a política de inclusão. Né? Então, aí fica uma reflexão, né? A gente previu que poderíamos ter aí uns 10 minutos de discussão, mas, né, fiquem à vontade aí para ir trazendo isso no chat, né? Que é a reflexão a partir da pergunta, né? É possível uma empresa diversa, mas não inclusiva, né? Ou uma empresa inclusiva, porém não diversa? O que vocês acham? Eu tinha uma professora que falava sobre o silêncio pedagógico, né? Uma professora minha do mestrado. Que às vezes a gente precisa largar a pergunta e deixar o silêncio pedagógico agir, né? Que é o tempo, às vezes, que as pessoas precisam para digerir a pergunta, né? Porque às vezes quem está dando aula, né, especialmente online, né, gente, a gente fica nessa de vamos trazer o conteúdo, vamos trazer, né? Mas eu também espero de vocês algo de volta, tá, pessoal? Né? Então, por exemplo, o Danilo acha que sim, né? Que o primeiro passo é a diversidade, o segundo passo é a inclusão, né? Então, aí bem, viemos novas ideias aí, ótimo, viu? Silêncio pedagógico funcionando, tá? Lucas diz, que é possível sim, mas não é o ideal, né? Mas é sempre um caminho para o futuro, né? Então, seria possível existir ali uma empresa que é diversa, porém não é inclusiva, né? Outro colega diz que acontece em muitas empresas, né? Hoje se vê maior diversidade, mas ainda não há uma inclusão, né? Que a inclusão caminha lentamente. Sim, a inclusão, ela costuma, né, estar amparada por processos de modificação contextual mais lentos, né? Mais complexos, mais difíceis, né, em alguns casos. Né? Mas pode existir também, né, diz o colega, um ambiente diverso sem ser inclusivo, né? E a colega diz que acha que é possível acontecer as duas situações, né? Apesar de acreditar que a primeira pode ser mais comum do que a segunda. Né? Ou seja, a colega acha que é mais comum ter a empresa diversa, porém não inclusiva, do que a empresa inclusiva, porém não diversa. Né? Conceitualmente, poderia existir a empresa inclusiva, porém não diversa, né? Seria a empresa que tem alguns grupos representados, porém poucos. E dos poucos que ela tem representados, existe ali uma distribuição satisfatória das oportunidades. Né? Então, a empresa, por exemplo, ela pode ser diversa em relação à equidade de gênero, e inclusive em relação à equidade de gênero. Então, pode ser uma empresa aí que respeita a presença de mulheres e homens, ou seja, diversa neste aspecto, e inclusiva neste aspecto, porque existe equidade salarial e acesso a oportunidades e tudo mais. Né? Mas essa empresa ela pode não ser inclusiva, por exemplo, no aspecto racial, né? Ou no aspecto LGBT, ou na presença de pessoas com deficiência. Né? Então, vejam que a ideia de um espaço diverso, ele tem essa questão, assim, né, de tentar, ao máximo, entender a presença de diversos grupos. Né? Então, por exemplo, uma empresa, ela pode ser considerada diversa se tiver uma equipe composta por pessoas de diferentes etnias, identidades de gênero, né? Com variadas formações acadêmicas, com diferentes backgrounds culturais, né? Pessoas que vêm de diferentes lugares culturais. Né? Isso é um espaço diverso. Né?
E uma empresa inclusiva, um espaço inclusivo, né, é aquele onde todas as pessoas, né, que fazem parte daquele processo, independentemente da sua diversidade, elas se sentem à vontade, né, para expressar opiniões, elas são reconhecidas nas suas contribuições e têm acesso equitativo a oportunidades de desenvolvimento, né, e promoção. Ok? Obrigado pela participação de vocês, pessoal. E aí, para finalizar, fica a pergunta, assim, né, quase retórica, tá? Vocês podem levar para casa essa pergunta e refletir sobre, né? Se é sobre o Brasil ser um país diverso, ou inclusivo, ou os dois, ou nenhum, né? A gente tem o mito, né, do Brasil país diverso, país da diversidade, né? Mas será que o nosso país ele é um espaço diverso pela presença de diversas, né, de diferentes origens, né? Um país, né, onde está presente a miscigenação, pessoas que vieram de diversas partes do mundo, né, para construir um país muito grande, então que vai ter, né, diferentes abordagens, diferentes experiências culturais. Mas será que é um país inclusivo, né? Um país que busca essa distribuição igual dos recursos e oportunidades, né? Então, em resumo, né, pensando algumas palavras-chave, né, pessoal, para a diversidade, a gente vai ter esse aspecto quantitativo, né, de quantidade, né, da presença das pessoas. Enquanto para a inclusão, a ideia, né, é que a gente tem uma abordagem qualitativa do fenômeno, né, de qualidade, né, sobre como as pessoas são tratadas, né? Então, a diversidade vai falar de quem, e a inclusão vai falar de como. A diversidade vai falar mais sobre igualdade, enquanto a inclusão vai falar de equidade. A diversidade ela vai falar sobre a representação dessas pessoas naquele espaço, enquanto a inclusão ela vai falar sobre a integração dessas pessoas, né, nos processos, nas decisões. A diversidade ela vai falar, né, por fim, na presença, enquanto a inclusão vai falar sobre a participação. Né? Porque, repetindo, né, a gente vai poder ter espaços diversos, onde a gente vai ter a presença dessas pessoas, mas a gente não vai ter a participação, né, de forma equitativa dessas pessoas naquele contexto, seja ele qual for, né? Pode ser uma empresa, pode ser a nossa sociedade como um todo, né? Pode ser a nossa associação de bairro, pode ser o nosso condomínio, ok? E aí outra pergunta bastante interessante, né? Vocês acham que o contrário da igualdade é a diferença? Talvez se a gente abrir o dicionário, né, a gente vai ter aí justamente esta ideia, né, de que o contrário da igualdade é a diferença. Mas a partir desses conceitos de hoje, será, né, que a igualdade é o contrário da diferença? A diferença está oposta à igualdade, né? Do nosso ponto de vista de hoje, pessoal, do nosso local de conversa, de análise hoje, é mais importante a gente pensar que o contrário da igualdade não é a diferença, mas é a desigualdade. Então, a gente vai poder ter espaços de grande presença da diferença, mas onde não há desigualdade. Né? Esse deveria ser um objetivo nosso enquanto sociedade, enquanto conjunto societário. Né? Então, nos parece ser mais motivador, mais interessante para o nosso desenvolvimento coletivo pensar o contrário da igualdade, né, como a desigualdade. A desigualdade pensada, né, como como a presença daquelas barreiras para o acesso, né, para o nosso acesso aos direitos, né, para o nosso acesso à cidade, para o nosso acesso a trabalho e renda, para o nosso acesso à informação, né, a todos esses bens materiais e simbólicos. Então, se a gente pensa em inclusão, né, nesse aspecto de qualidade, né, nesse aspecto qualitativo, né,
nessa forma mais refinada, assim, digamos, né, de tratar a presença da diferença, de tratar a diversidade, a gente vai poder falar da inclusão, né, como presente em diversos ambientes e aspectos, né, mas pensar que a inclusão ela pode ser, por exemplo, social, né, é inclusive uma expressão que a gente ouve muito, né, inclusão social, que seria, né, justamente pensar processos de inclusão das pessoas no acesso aos direitos sociais, né, quais são os direitos sociais? Educação, saúde, trabalho, previdência, né, os direitos sociais previstos na nossa Constituição, de forma geral. Mas a inclusão, ela também pode estar mais localizada, por exemplo, no ambiente escolar, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a presença de diversos recursos pedagógicos importantes e necessários para que todas as crianças acessem o conhecimento, né, da forma mais igualitária possível, né? A gente vai falar de inclusão para o mercado de trabalho, né, que é pensar o mercado enquanto um espaço mais inclusivo, um espaço que acolha melhor a diferença, né, que dê mais oportunidade para essas diferenças, né? Inclusão para o mercado de trabalho, pensando desde a preparação das pessoas para o mercado de trabalho, que antecede muito, né? Vem lá, desde o nosso acesso à educação, nosso acesso à alimentação, né, nosso acesso à cultura, mas passa por práticas corporativas, por práticas de RH, né, pela manutenção das pessoas dentro das empresas. A gente vai falar de inclusão digital, né, algo muito frequente hoje em dia, né, numa sociedade cada vez mais conectada, as pessoas que não têm acesso a aos meios digitais, são pessoas que vão ter aí uma barreira, né? Inclusive para o mercado de trabalho, para o acesso à informação, né? Para a vida coletiva hoje em dia, a dificuldade que a pessoa que não tem um celular, às vezes para acessar até coisas do governo, né? Vários aplicativos que existem, né? Mas inclusão também a partir daquela ideia de acessibilidade que eu falei para vocês, né? De pensar que se toda a cidade fosse acessível, né, ter uma deficiência não seria uma questão, né, seria mitigar esta questão, tentar mitigar esta questão, né, mitigar no sentido de, né, tornar menos importante, assim, né. Mas a inclusão pode ser cultural também, né, no sentido de nós termos acesso aos bens culturais, né? Acesso à cultura, à música, ao teatro, né? A participar de apresentações culturais e tudo mais. Então, ali diversos exemplos, como eu falava para vocês, uma sala de recursos pedagógicos numa escola, é uma política de inclusão, interpretação em Libras, é um recurso de inclusão, meia entrada para estudante, para pessoas idosas, são exemplos, né, gente, de políticas de inclusão, né, ferramentas de inclusão que estão aí no nosso dia a dia, às vezes talvez a gente não perceba, né, que vão, por exemplo, desde a lei de cotas, né, até políticas de equidade salarial, né, passando por um telecentro em uma comunidade onde os jovens vão poder acessar a internet, né. São diversas iniciativas que visam a inclusão. Joshua, eu não entendi a tua pergunta, porque eu não vi exatamente quando ela chegou. Se depois tu quiser enviar novamente ali, aí a gente responde. Não entendi sobre o que seria, né, que tu estava se referindo. Então vejam, né, a gente falou lá no início, né, sobre esse grande conceito, assim, né, de marcadores sociais da diferença, né? Então vejamos, né, características que irão condicionar o nosso acesso a direitos, ou a espaços na cidade, né? Ou a voz e a decisão no debate público, tá? Que podem ser cor, raça, etnia, né?
que pode ser sexo, gênero, identidade de gênero, sexualidades, né? E vejam que nesse diagrama, para cada um desses marcadores sociais da diferença, nós temos ali uma expressão da exclusão, né? Então, o preconceito que recai, né, sobre a ideia da cor, da raça, da etnia, sobre estes os marcadores sociais da diferença, a gente vai poder chamar de racismo, né? Sobre a idade, a gente vai poder chamar de etarismo, né? Sobre os marcadores de sexo, gênero, identidade de gênero, a gente vai ter ali diversas ideias que expressam, né, a exclusão dessas pessoas a partir dessas características, né? O machismo, a misoginia, o sexismo, a transfobia, né? Em relação às deficiências, né, múltiplas deficiências, a gente vai ter a ideia do capacitismo, né, enquanto uma expressão da exclusão dessas pessoas, né? A gente vai ter a intolerância religiosa quando a gente fala da religião, né? Nós vamos ter ali a homofobia, a LGBTfobia falando das sexualidades, né? A xenofobia falando da origem dessas pessoas, né? Seja dentro do nosso país, né? Seja de estrangeiros no nosso país. A gente vai ter aí o elitismo classista, né? Enquanto a discriminação das pessoas em relação à sua classe social, seja no momento ou seja de origem. E aí, por que nessas duas colunas elas não estão diretamente assim, né, paralelas, né? Porque se a gente pensa, né, esses marcadores se cruzando com a expressão desses preconceitos, e se a gente pensa, né, como falávamos lá no início, que as pessoas elas não são uma coisa só, né? Então, uma pessoa negra, mas também homossexual, né, que vem da periferia, que é de uma religião de matriz africana, né? Vejam, nós temos diversos marcadores sociais da diferença se cruzando aí, né? Então, é disso que a gente está falando quando a gente pensar a ideia das interseccionalidades, né? Então vejam, por exemplo, inclusive uma ideia bastante complexa da gente encarar, da gente analisar assim o problema, né? É bastante complexo, complicado, né? Vejam, por exemplo, quando a gente tem ali o caso, né, de uma mulher branca com um homem negro, né? Quando a gente opõe essas duas identidades, a gente vai estar falando de uma pessoa que vive atravessada pelo machismo e de uma pessoa que vive atravessada pelo racismo. A gente não está falando aqui, em hipótese alguma, de haver uma competição, né, ou uma tentativa de nivelamento, como se houvesse uma discriminação mais importante do que a outra. Por isso a ideia do contextual, né? A ideia de analisar os contextos para pensar esses conflitos, né? Então, o pertencimento dessas pessoas a diferentes classes sociais, a origens socioeconômicas, vai atravessar, talvez, nessa oposição, esse conflito. E é disso que a gente está falando quando a gente pensa a ideia de interseccionalidade. A intenção hoje é adentrar, primeiramente, esse assunto, trazer para vocês, né, a existência deste conceito, que vai ser abordado no decorrer dos outros encontros, pessoal, né? Porque ele vai ser um contexto super importante para a gente falar sobre as questões de diversidade sexual e de gênero, e muito, muito importante para a gente falar da diversidade racial e do racismo no Brasil, né? E aí, chegando no último encontro, a gente tentar juntar tudo isso, assim, né? E tentar fazer uma grande síntese dos nossos encontros, tá? Mas vejam, então, que a interseccionalidade, né, ela é uma ideia relacionada à interação ou sobreposição desses fatores sociais que definem a identidade de uma pessoa, né? E mesmo a forma como isso irá impactar em relação com a sociedade, né, e o seu acesso
a direitos. Então, a interseccionalidade, ela é tanto uma ferramenta para a gente analisar as identidades individuais, naquele sentido que eu falava para vocês, né, de que a gente não é uma coisa só, mas também para a gente analisar os conflitos que ocorrem na nossa sociedade a partir da diferença. Quando a gente encara a diferença enquanto algo negativo e não enquanto um valor, enquanto algo positivo, né? Algo que enriquece os contextos nos quais a gente vive, né? E aí, adiantando, né, um pouco a discussão, né, justamente pensar a diversidade enquanto um valor e concretizar, né, potencializar essa diversidade a partir de práticas inclusivas, né, é pensar a diferença enquanto um valor da nossa comunidade, da nossa empresa, da nossa sociedade, a partir da ideia de que essa diferença de perspectivas, de histórias, de identidades, ela justamente é algo que enriquece, né, o nosso coletivo, né? Enriquece ali a nossa experiência em grupo. Tá bem? Tudo certo até agora? Então, nós temos aí ainda alguns minutinhos para dúvidas. Fiquem super à vontade para enviar outras dúvidas aqui. Uhum. Ali tentando responder a questão do Joshua, né? Na ideia da gente pensar, né, que o contrário da até eu me perdi um pouquinho aqui, né? Contrário da igualdade, repetindo, na nossa perspectiva aqui de estudo, é a desigualdade e não a diferença, né? No final, o Joshua tem até o nosso e-mail para tirar dúvidas, tá? Para o momento de tirar dúvidas, ok? A colega traz a questão, né? Como parte da comunidade que sabe Libras e convive com pessoas surdas, reafirmo sobre isso. Por que é tão difícil as pessoas aprenderem Libras? Será por falta de interesse ou de oportunidade nesse contexto? Né? Realmente, né, Angela, veja, justamente uma questão estrutural. Né? Não é algo que hoje é acessível, que a gente vê em escola pública, por exemplo. Né? Mesmo a acessibilidade, quando a gente pensa, por exemplo, em produtos audiovisuais, a acessibilidade em Libras, normalmente ela só está disponível quando aquilo é uma obrigação, né? Quando é algo realmente imposto, né? Por exemplo, TV pública, né? Discursos públicos, ou quando a gente vê, por exemplo, produtos audiovisuais criados a partir de incentivo público, né, como editais de projetos e tal, que exigem que esteja, né? Então aí a importância também, né, da gente incluir a colocação da Libras, mas também da audiodescrição, né, de outras ferramentas de inclusão, muitas vezes como obrigatória, né? Às vezes é realmente importante a gente, em determinados contextos, instituir a obrigatoriedade, né? Justamente para, né, para motivar, talvez, né, ou obrigar que esteja presente, né, porque é justamente algo que impacta na possibilidade, no direito que a pessoa tem de acessar aquele bem cultural. E aí, a colega, né, traz um outro ponto, né, como alguém que também se interessou por aprender Libras, que antes era tida como uma linguagem e não língua, isso é super importante, isso eu aprendi com uma amiga minha que é professora de teatro e Libras, né, ela dá aula de teatro para a comunidade surda, né, de que Libras é uma língua, a língua oficial do país, né, e não uma linguagem. Né. Acho que cai no preconceito e exclusão por falta de necessidade, né, na não obrigatoriedade de mais professores, concursos, etc. E acaba que a importância da língua é pequena, desde a escola, e sendo optativo, né, até a faculdade, né, acaba justamente, né, como a colega diz, caindo nessa aí falta de interesse, assim, mas que também está relacionado, né, a falta de oportunidades ou a falta de exigir que isso seja, né, um ponto mais importante, né.
E aí, o colega traz a pergunta, né? Como abrimos a conversa sobre, né, ou quebramos a barreira das discriminações invisíveis? Por exemplo, só posso contratar pessoas com inglês fluente. Bom, vejamos. Talvez a gente chegue num ponto em que realmente é uma necessidade, né, incontornável de que naquele contexto de trabalho a pessoa, né, o trabalhador, ele seja fluente em inglês, e cada vez mais é, né? Mas como quebrar essa barreira das discriminações invisíveis é realmente uma pergunta bastante complexa. Veja bem, a gente pode ter, e aí a gente vai falar sobre isso bastante no encontro com a Carla, né? Sobre exemplos de políticas de inclusão, né? Dentro das empresas. Mas a gente vai poder falar desde ter uma opção corporativa, né, uma decisão corporativa de instituir uma política de diversidade, ou seja, aquela da presença dessas pessoas, e a partir disso, um investimento corporativo, né, de estimular artificialmente a inclusão dessas pessoas. Quando eu digo artificialmente, eu digo no sentido de ter um empenho, uma colocação, né, de esforços em realizar a inclusão dessas pessoas, né, pensando que alguns grupos eles são subrepresentados e posteriormente a isso eles têm uma dificuldade, né, de acesso, né, dessas barreiras. Então, por exemplo, eu posso ter uma política de diversidade que inclui mais pessoas negras na minha empresa, e eu posso ter uma política de inclusão que proporciona, por exemplo, ensino de idiomas para essas pessoas, né? Posso ter uma política de inclusão que proporciona qualificação profissional em alguma área específica para determinado skill, né, que alguns grupos têm menos, enfim, né? São possibilidades de a gente tentar, né? Mas como eu disse, a partir de uma decisão corporativa de investir em justiça social, né? Tentar aí mitigar um pouco, né, essas barreiras. E aí, é claro, né, pessoal, pensando que os problemas dos quais a gente está tratando aqui, eles são problemas muito amplos, são problemas que a gente trata no macro, na sociedade, mas cujos passos que a gente dá aqui, a gente faz do micro, né, do nosso espaço, da nossa equipe, da nossa empresa, né, buscando transformar, né, esse contexto maior, né, mas sendo realistas sobre a nossa possibilidade de transformação do mundo, né, para que a gente não se decepcione, né, porque um grande problema das pessoas, e aí eu falo isso enquanto pessoa que trabalha em ONG, que tem que motivar voluntário, que tem que motivar a equipe, um grande problema às vezes é que as pessoas elas se desmotivam porque elas entendem em algum momento que talvez não teve resultado, né? Acontece bastante aqui na Somos, acontece em outras ONGs, né? Que é justamente a pessoa se desmotivar porque o problema é muito sério, o problema é muito grande, né? Então, bastante importante a gente pensar também que a nossa responsabilidade ela está relacionada àquela ideia contextual da minha equipe, né, de cultivar boas relações aqui na nossa empresa, na nossa família, né, como algo que motiva e fortalece a mudança social num aspecto mais macro, né? Mas não a gente olhar para o problema grande, para o problema lá final na sociedade e muitas vezes se desmotivar por causa disso. Não sei se eu consegui me fazer compreender assim, né? E espero também que eu tenha entendido a pergunta do Toran, né? Mas a iniciativa de hoje, que começa hoje e que vai ir aí por mais 3 encontros, né? Ela já é, com certeza, uma iniciativa de abrir a conversa, né? A conversa já está aberta, né? E que bom que essa iniciativa está acontecendo, né? Eu falo isso bastante em ações de treinamento, seja com empresa ou com serviço público, né? Que é o seguinte: são assuntos
que, dessa forma, eles não são estudados ou encarados pela gente no decorrer da nossa vida, de forma mais comum, né? Então, a gente muitas vezes não fala sobre isso dessa forma na escola, ou mesmo na faculdade, né? Ou, por exemplo, quando eu estou falando com servidor público, ninguém cobrou disso para eles no concurso público, sabe? Né? Então, nós vamos ter aí um gap de conhecimento desses assuntos, e que bom que a gente começa hoje, né, a ter uma oportunidade de discutir isso, né? De se municiar de conceitos, de bons conceitos, né, de boas ideias, né, que são, como eu falei lá no início, né, ideias ferramenta, né, ideias que vão servir para a gente trabalhar esse assunto no dia a dia, né, na nossa família, no nosso escritório, na nossa equipe. Então, pessoal, encaminhando para o final, né, nós vamos ter mais 3 encontros, né, então vamos ter um encontro sobre diversidade sexual de gênero com o Guilherme, e o encontro de diversidade e questão racial com a Carla, né? São 2 colegas muito queridos aqui da Somos. O Guilherme é um professor de pós-graduação que trabalha esse assunto, né? E é voluntário aqui da Somos há muitos anos. A Carla é uma das responsáveis pelo nosso serviço de acolhimento, então ela está diretamente envolvida com as pessoas que a gente atende, né? Aqui na Somos nós temos, como eu falei para vocês, esse serviço que presta atendimento social, né, com assistentes sociais, presta aconselhamento jurídico com advogados voluntários. Temos também um serviço, né, de psicologia, né, tanto individual quanto em grupo, né, grupos de convivência para pessoas LGBT. Então, a Carla, ela está aí na coordenação desses serviços, então ela está diretamente em contato com as pessoas, né? E como eu falei para vocês, para a gente aqui na Somos é muito importante aliar o conhecimento científico, né, a nossa reflexão acadêmica com a realidade. Senão a gente fica muito aqui no abstrato, né, e não chega no concreto. Do mesmo jeito que não é muito bom ficar só no concreto, sem, né, beber aí dos conceitos e das ideias, né? E depois disso a gente encaminha, né, o encontro final, né, onde a gente vai falar sobre diversidade cultural e processos inclusivos. Nós temos os nossos contatos, ficaram meio pequenininhos aqui, eu vou colocar no chat, né? Nós vamos ter o site da Somos, que é o somos.org.br, convido vocês para acessarem. Tem alguns materiais, tem uma aba de e-books, onde a gente tem vários manuais e outros conteúdos que a gente foi criando, né, no decorrer de 21 anos aí de trabalho já, né? E nós vamos ter um Instagram no @ONGSomos, bem fácil de decorar, ONGSomos no Instagram, né? Estamos no LinkedIn também, estamos mais ativos no Instagram, né? Então lá vocês tanto vão ver o que a gente está fazendo aqui na ONG, né? Mas vão receber também conteúdos que a gente cria, né? A partir dos projetos que a gente desenvolve, né? Aqui em Porto Alegre, alguns dos projetos eles tentam, né, ter uma inserção mais de nível nacional também, tá? Então, vocês estão todos, né, convidadas e convidados a, né, nos procurarem ali. Se tiverem outras dúvidas, nos nossos canais também tem ali como acessar, né, a gente para dúvidas, ok? E agradeço demais, né, a atenção de todo mundo até agora. Espero que vocês retornem nos próximos encontros, ok? E muito obrigado, muito obrigado. Estendo novamente os meus agradecimentos ali a todas as meninas que participaram desse processo, Stephanie, Thaís, ok? E espero, então, não os verei no próximo encontro, né? Mas tenho certeza que o Guilherme vai cuidar muito bem de vocês aqui, tá, pessoal? Muito obrigado. Tchau, tchau.